Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Olha, eu hoje estou absolutamente, como se diz em latim, in gloria. Sabe por quê? Porque estou recomeçando a gravar o Casual depois desse período aí de recolhimento espiritual, físico, mental. E isso realmente me deu um up, né? Eu continuo aqui paramentado com essa mascareta transparente, mas é o que a gente tem para o jantar, né? Temos que fazer assim. E os nossos convidados podem ficar mais à vontade. O importante é que a gente tem que ter otimismo, tem que ter principalmente boa vontade, a vida é feita de surpresas. E eu aprendi nesse período todo que nós estamos aí, como eu digo, num recolhimento emocional, espiritual e físico, a prestar mais atenção em algumas coisas que realmente eu deixava passar desapercebido. Isso quer dizer olhar o mundo sobre um outro prisma, sobre um outro viés e colher dali os bons frutos. Muito obrigado por você estar aí comigo do lado de lá e vamos começar agora uma nova etapa, não é? Se Deus quiser. E eu começo com um convidado que vem falar um pouquinho sobre saúde. Ele é educador físico, é o Antônio Chiqueto, que está aqui, o meu querido amigo, China. Você fala Antônio Chiqueto, ninguém sabe, tem que falar China. Hein, querido? É verdade. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Como vai você? Vou bem, tudo bem, graças a Deus. Por que super China? bem. Porque você tem os olhos puxados? Exatamente. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha o olho bem puxado e os garotos no basquete falaram, não, você não é Toninho não, porque meu nome é Antônio, não vai ficar Toninho não, vai ficar China. Aí comecei a jogar basquete, a vida me levou na parte esportiva, joguei basquete profissionalmente até os 36 anos, e acabou ficando China, né? Comecei a sair no jornal, China fez ponto, China fez isso, China fez aquilo e não tem como mudar. Impossível, né? Agora, você começou com quantos anos? Com 10 anos. Mas começou a treinar e a jogar profissionalmente? Não, pode a gente ainda, começa sempre com 10 anos, né? Tem um processo que a gente começa nas escolinhas de basquete, né? Comecei em Jundiaí, sou de Jundiaí, e comecei aos 10 anos na escola, no Colégio Divino Salvador. Aí o professor de educação física, que é uma pessoa importantíssima no meio esportivo, no meio educacional, nós temos que dar uma atenção maior para o professor de educação física, porque ele faz duas coisas, ele lida com a criança do lado emocional e do lado também esportivo da criança. Então a importância do professor é fundamental, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, onde a criança tem a certa assim, facilidade de conversar com o professor de educação física, ele se sente mais à vontade. Então, assim, a gente faz um trabalho muito, assim, mais psicológico em alguns assuntos, algumas determinadas situações que as crianças necessitam, do que a parte física, normalmente, né? Então, comecei com 10 anos, com 12 anos eu fui já para um clube, jogar no Clube Jundiaense, no Jundiaí Clube, lá em Jundiaí, e comecei minha carreira lá. Um parênteses só. Curiosamente, eu gostaria de saber por que foi para o basquete, o que te atraiu no basquete? Então, isso também é outra coisa interessante. O professor de educação física na escola, ele dá várias atividades esportivas para você. Isso na década de 70, né? No caso. Hoje está um pouco diferente isso aí.
por uma série de motivos. Então o que acontece? O professor te dá a oportunidade de você jogar voleibol, basquete, ginástica, dá para você várias opções para você seguir uma carreira, se você quiser ser uma carreira esportiva. Então a gente fala que o professor oportuniza a criança de 10 anos, 11 anos, a ela ter contato com várias modalidades esportivas, e naquela que ela se destaca mais, ela vai sendo direcionada. E quase que induz. Isso, vai conduzindo. Mas ele percebe através da desenvoltura da criança para aquele tipo de esporte. Exatamente, porque o esporte tem essa facilidade, amigo. Quando você tem o contato com a criança, ela vai se soltando, né? Então, a maneira que ela se solta, que ela sai da pressão familiar, né, do pai, da mãe, daquela cobrança, faça isso, faça aquilo. E o esporte, nessa idade, ele é mais assim na parte lúdica que a gente fala, né? É aquele divertimento esportivo. E é onde você vai detectando algumas dificuldades, inclusive das crianças, né? Por exemplo, a criança tem muita dificuldade, às vezes, de pegar na bola. Isso é um problema para a criança, né? Quando você passa a bola para a criança, por exemplo, ela não consegue pegar a bola. Esse é um problema mental, né? Ela tem que fazer um trabalho que ela desenvolva esse processo para poder pegar a bola. Senão a bola passa e ela não consegue pegar. Então tem o tempo da bola. Então, assim, o esporte, Almir, é uma coisa fascinante. Mas não tem a dúvida. É uma coisa que é, assim, que desenvolve muito as crianças, né? Então, por isso que eu tenho esse gosto pelo esporte, porque o esporte faz essa facilidade na vida das crianças, né? Então, quanto mais crianças tem das práticas esportivas, quanto mais os professores oportunizam as crianças a trabalhar com a parte motora, né? É super importante. Mas isso também, meu caro, precisa que os pais prestem atenção, que eles também colaborem, né? Porque se os pais não dão a oportunidade para a criança, não vai ser o professor que vai descobrir onde está essa criança, né? Exatamente. Tem que levar a criança para o campo. É que a gente fala que é a família, né, Almir? A família tem que estar bem informada e bem orientada, né? Porque às vezes a criança até tem desejo de ir, por exemplo, praticar uma atividade esportiva, mas o pai trabalha o dia todo, não tem como levá-lo, a mãe também tem o trabalho da casa, o trabalho da sua profissão. Então a criança acaba ficando... Por isso que tem um projeto nos Estados Unidos, que a criança vai para a escola às 7 horas da manhã e ela volta às vezes 4h30 da tarde. Só para vocês saberem, o China viveu muitos anos nos Estados Unidos. Quantos anos, China? Vivi lá 14, 15 anos. 14, 15 anos. Bom, mas então é por isso que ele conhece bem esse mecanismo. Pode continuar. Não é. Então o que acontece? A criança vai para a escola, é período integral a escola. E durante o período integral, o que a criança faz? Ela faz toda a parte curricular dela, né? Dos estudos que ela faz. Depois ela tem uma alimentação, ela tem um tempo, aí ela vai para atividade esportiva e cultural. Então está todo esse processo unido dentro da escola. Essa é a dificuldade que nós temos aqui no Brasil, porque a escola é uma coisa, a atividade cultural é outra, a atividade esportiva é outra, e você, nesse mundo que a gente vive, essa logística de você ter que levar uma criança de 10 anos, por exemplo, vai na escola de manhã, aí volta para casa, se alimenta, tudo bem, aí você tem que pegar a criança, atravessar a cidade para levar numa atividade cultural, por exemplo, um curso de inglês, um curso de violão, um curso de piano. Aí tem que pegar a criança, atravessar a cidade de novo para levar no basquete, no vôlei, no futebol. Então essa logística é quase que impossível você trabalhar com a criança. Então o que acontece? A criança não faz, o pai não leva. Pronto, aí está o problema. Por isso que esse sistema no Brasil, a gente tem que pensar de uma maneira diferente, de tentar fazer o período integral nas escolas. Mas né? não fazem nem o meio. Como é que vai fazer integral? Eles não vão nem na metade. É difícil hoje, você vê. Tem gente que não quer estudar. A política de educação no país ainda é muito deficitária. Muito deficitária. Entendeu? E isso não me venham dizer que é coisa recente. Não é. Isso vem, olha, acho que desde Cabral. Porque realmente eu me lembro, quando eu era criança, que... Você estudou em escola pública? Eu estudei em escola particular. Porém, a escola pública da minha geração era a melhor escola do que a particular, salvo algumas exceções. Sim, sim. Mas eu tive a felicidade de estudar em colégios excepcionais, particulares, e que me deram um bom alicerce. Né? Mas eu também fui embora do Brasil com 16 anos. Né? Eu fui para a Itália e fiquei lá quase 10 anos, então passei esse período lá, e isso me ajudou muito. Mas voltando aqui, então o Brasil tem esse problema. Hoje eu falo, mas o governo não cuida da educação. Não é nem o governo atual. Nenhum governo cuidou nesses últimos 100 anos, viu? Me perdoe eu dizer isso. Então não é porque é isso, é partido esse, partido aquele. Nenhum deles
dois grandes problemas no Brasil, China, que estão ligados ao seu trabalho: saúde e educação, porque a educação inclui o esporte. Então isso quer dizer, esse sistema tem que ser modificado. Se nós queremos ter qualidade de vida no Brasil, até na pessoa adulta, como no idoso, nós temos que mudar esse sistema. Ontem eu fiz um programa meu chamado Passa a Bola China, onde eu entrevisto pessoas da área do esporte. No YouTube, né? Também. Depois você vai dar o endereço. No canal Esporte Online, tudo super bacana esse programa. Faz sete quarta-feira que estamos fazendo esse programa. O que é esse programa? A gente quer despertar nas pessoas, no caso do basquete, dar oportunidade para essas pessoas que lidam com o basquete, prestigiar essas pessoas que fizeram por Campinas. Por exemplo, você conhece o senhor Walter Belenzani? Muito. Exatamente. Nós fizemos uma homenagem para ele, porque as pessoas no Brasil não são nem homenageadas nem quando estão vivas, muito menos quando as pessoas acabam falecendo. E essas pessoas prestaram um serviço, no caso do seu Walter, que é um jornalista para o esporte, serviços assim maravilhosos. É irretocável, né? Exatamente. E essas pessoas não são lembradas. Então, nosso programa tem esse objetivo também. Além de dar oportunidade para os jovens poderem falar sobre basquete, atividade esportiva que eles praticam, a gente quer também homenagear as pessoas que prestaram serviço a nível de clube, a nível do esporte, no modo geral. Ontem, inclusive, nós tivemos uma homenagem para o senhor Orlando Nista. Orlando Nista é pai do atual presidente do Regato, que é o Nistinha, Orlando Nista Júnior, né? Foi uma homenagem super bacana. E o garoto que foi lá ontem chama Arthur. Aí eu perguntei para ele assim: Arthur, você faz aula de educação física na escola? Ele falou: faço. Ele falou assim: você estuda em escola particular ou escola pública? Ele falou: não, China, eu estudo em escola particular. Eu falei: ah, que bacana. Quantas aulas de educação física você faz por semana? Sabe o que ele me disse, Almir? Que ele faz 2 aulas, sendo que uma aula que ele faz é teórica. E outra aula é uma atividade física. Então a criança fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias na escola, durante a semana, fazendo uma atividade física. É impossível, né? Quer dizer, então, se não tiver nenhuma atividade na casa dele, por exemplo, ele fica sem fazer atividade física. E uma criança que tem 10, 11, 12 anos de idade, que está começando a vida, que quanto mais ele pratica esporte, mais saúde ele tem. Né? Agora, você está com esse projeto, que é um projeto sobre basquete. O basquete, mas com foco na saúde. Sempre. Não é? E fala um pouquinho como é que nasceu essa ideia. Então, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu tinha colocado isso lá nos Estados Unidos, que eu queria fazer o quê? Que a criança praticando atividade física, seja de basquete, de vôlei, qualquer tipo de... Todas as atividades são boas. Você consegue fazer com que faça 2 coisas com ela. Você trabalha a parte mental, né, espiritual, inclusive, porque o esporte direciona você. Te dá disciplina, te dá respeito, te dá uma série de coisas que são importantes ao longo da vida. E, ao mesmo tempo, você faz com que o corpo tenha movimento. Quanto mais o seu corpo tiver movimento, é melhor para você. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei: puxa vida, eu vou voltar com esse projeto que eu tinha lá nos Estados Unidos, que eu comecei lá, que era implantar aqui. Aí eu fui na BB, né, fiz uma parceria com a BB, montei lá o projeto China Basquete, que é um projeto que é onde eu trabalho com as crianças, né, de 10 até 17 anos de idade. É uma atividade que eu faço todas as segundas, quartas e sextas. Faz 4 meses que esses meninos estão, eu tenho lá mais de 30 garotos que trabalhavam comigo, e esse é um dos projetos que eu trabalho. Os garotos estão desesperados, Almir, porque faz 4 meses que eles não têm atividade física, né? Então, você imagina o que vai causar isso no meio daqui para frente, quando a gente retomar esse processo que nós estamos parados. Você sentiu essa retomada, mas está sendo difícil para você. Não, né? não. E não só difícil, como a expectativa. Exatamente. É muito grande, né? Como é que nós vamos voltar, né? Então, e para a gente voltar à nossa vida, nós temos que ter condição física, Almir. Esse é o momento para a gente pensar muito na condição física. Porque quanto mais condição física você tem, você vai precisar tomar menos remédios ou tomar menos preocupação com a saúde na frente. Então, quando você cria na criança esse hábito dela fazer atividade física periódica, ela vai criando esse meio dentro dela e vai se familiarizando. É uma educação. É uma educação. É educação esportiva. Exatamente. Então, assim, é muito importante que os pais, porque a criança tem 8, 9 anos de idade, né? Estão no primeiro ano de escola, estão aprendendo, estão sendo alfabetizados, na verdade. Então, assim, quanto mais cedo você coloca o seu filho ou sua filha, o seu netinho lá, na atividade esportiva, é melhor para ele.
Entendeu? Ele vai se sentir muito mais agradável, vive em comunidade. Agora, você, por exemplo, como é que você vê o esportista brasileiro? Porque o Brasil tem grandes profissionais do esporte, né? Em todos os segmentos. Pois é, Almir, isso é uma grande... Os nossos atletas olímpicos, a gente fala o atleta olímpico, é o ápice, né? O ápice do atleta, ele é disputar uma Olimpíada, né? E os nossos atletas olímpicos, que são até campeões, são pessoas, assim, extraordinárias. Por quê? Ele vive num país onde o esporte não é prioridade. Não tem uma cultura esportiva no Brasil. Nós temos, assim, adeptos, né? Pessoas que adoravam o esporte, que encaminharam esse filho, esse amigo para praticar esporte, e esse menino não tinha quadra para treinar, não tem bola, não tem nada. Por isso que eu digo para você, quando um brasileiro... É um herói, né? É um herói. Quando um brasileiro ganha uma medalha olímpica, isso nos Estados Unidos representa 10 vezes, porque lá tem toda a estrutura. Então o atleta nos Estados Unidos é tratado como um cidadão de bem, né? E é na escola pública, Almir. É esse que é o bacana. A escola pública lá abrange toda a comunidade americana. Então todas as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, como as não bem-sucedidas, ela tem o mesmo convívio, né? E a escola pública oportuniza a tanta qualidade de vida para quem tem uma condição melhor de vida e quem não tem. Lógico. Então essa é a maneira democrática que os Estados Unidos vê de fazer com que todos sejam iguais perante a Constituição americana. Então, mas aí volta ao Brasil, eu quero saber como é que você vê, com que olhar, a parte esse heroísmo, você vê, por exemplo, que existe hoje um progresso, digamos, em comparação às outras gerações, da minha geração, talvez a sua, que é um pouco mais novo? Almir, não está vendo. Não? Não está. A gente fica, todo mundo, sabe por quê? Porque tem coisas esporádicas no Brasil. Por exemplo, vai lá o basquete feminino, por exemplo, ganha uma medalha olímpica. Então a gente pega essa medalha olímpica do basquete feminino só e faz todo aquele carnaval. A mídia faz, ganha uma medalha olímpica. Mas se você for ver as outras coisas que estão acontecendo, são coisas impressionantes. Nós temos recentemente agora um cara que foi campeão olímpico e ele está sem emprego, Almir. Ele era para estar disputando a Olimpíada agora, esse mês. Como foi adiado a Olimpíada, ele está... Uma conclusão, ele estava para ir para a Olimpíada de novo, pelo segundo ano, né, para a segunda Olimpíada consecutiva, e ele não tem nenhum apoio financeiro para fazer os treinamentos, para poder fazer... Sabe? Então, assim, nós estamos muito atrasados, Almir. E nós só temos uma maneira de consertar isso. Se nós mudarmos o sistema da escola. Bom, vem de lá. Vem de lá, vem da escola. Nós temos que mais pessoas, mais crianças tenham acesso à prática esportiva, para que eles tenham sucesso, não a médio prazo, isso demora 10 anos, né? Mas que a gente possa colher frutos lá na frente. Porque do jeito que nós estamos, nós não vamos colher fruto nenhum a curto prazo. Que judiação, né, Chico? É uma coisa... Mas, de qualquer forma, dentro desse conceito e desse contexto, você está metendo as caras aí, está dando certo, e a coisa, porque eu assisto às vezes seus programas no YouTube, vejo que realmente a coisa tem uma certa propagação, né? Eu tenho esse objetivo, né, eu gostaria de mudar o sistema, né? Eu queria contribuir. Campinas foi uma cidade que sempre me acolheu, meus filhos nasceram aqui, não a Amanda, mas o Iago nasceu aqui. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por Campinas, né? Eu comecei minha vida como esportista do tênis clube, depois eu fui para o Regatas, e acabei até indo trabalhar na Hípica, onde acabei até me tornando gerente da Hípica, lá quando eu tinha 29 anos de idade. Então, assim, eu tenho uma vida dentro aqui de Campinas. Né? E eu gostaria de retribuir esse conhecimento que eu tenho, Eu estudei muito nessa pandemia, né? Eu acabei me dedicando aos estudos, né? Aos aperfeiçoamentos da parte de gestão, né? Então, eu gostaria muito de contribuir para um sistema diferente, um sistema que a gente desse prioridade ao professor, desse prioridade à escola, desse prioridade ao aluno, à comunidade. Mas isso através deste projeto? Esse projeto é um embrião, né? Eu acho que tem coisas pela frente que podem acontecer, então assim, eu estou muito otimista. Mas eu acho que deveria, inclusive, ter esse seu caminho, esse novo rumo, um pouquinho ligado dentro da área política. Eu não sei, Almir, eu não sei, o futuro não pertence a mim. Mas eu digo, de você ter, digamos, eu gostaria muito de poder colaborar, contribuir. Dentro porque a escola pública em Campinas, a grande maioria, está na mão da prefeitura. Sim. O Estado tem pouquíssimas, não é? Tem mais as escolas municipais, né? As municipais são as que tem. Nós temos 46 escolas municipais hoje. Isso, né? E estaduais, 20 e pouco. Tem um pouquinho mais. Bom, mas de qualquer maneira,
eu acho que deveria. Bom, é uma sugestão, hein? Porque para você está dentro do nicho da educação, né? Eu tenho um conhecimento dessa área. Vamos ver agora, vamos ter eleições esse ano, para ver, vamos ver quem vem aqui como prefeito, vamos ver o que dá para se fazer, mas eu acho interessante. Ô, China, de qualquer forma, eu tenho a impressão que este país é um país realmente de grandes heróis. Em todas as áreas. Todas as áreas, todas. Seja no esporte, seja na intelectualidade, na cultura, na arte e tudo isso. É difícil, porque tudo é muito complicado. Sabe, às vezes, você vê, eu tenho uma profissão, 45 anos de colunismo social, e hoje, na mídia escrita, eu sou o único, né, aqui na cidade. Bom, enfim. E eu vejo que este ano, agora com essa pandemia, como é importante você usar aquele veículo, aquela coluna, para divulgar outras coisas que não, ou só não, ou senão a sociedade em si, o seu extrato social. Porque as pessoas estão sedentas de tudo isso. Entende? Então eu acho que tem que correr atrás. Entendeu? Exatamente, mas então, amigo, se você pensou nisso, você já imaginou quanto você contribui para a qualidade de vida das pessoas? Tomara que eu continue fazendo. Sabe por quê, amigo? É interessante. A proposta do Casual é essa. Quando o Haroldo Bretas idealizou o programa, que me chamou, era exatamente isso. É fazer por isso chama-se Casual. Ele agrega todos os segmentos, um en passant, tudo, sem nenhuma, digamos, sem nenhum foco específico. Ok, João? Casual. Casualmente estou entrevistando um médico, casualmente estou entrevistando você, casualmente estou entrevistando um cozinheiro, casualmente estou entrevistando um empresário. Então, isso é o que é interessante, entendeu? E fugindo, você vê, nós fugimos de estúdio convencional, justamente para ser uma coisa bem casual mesmo. E a proposta é essa. Exatamente. E quando você faz essa, por exemplo, você coloca na sua coluna, você destaca certa pessoa, você não tem noção o que aquela pessoa está sendo destacada, o que representa aquilo para ela. Eu tenho porque você tem, né? Você tem noção. Desculpa. Com certeza. Você tem, porque a pessoa às vezes está numa situação até delicada em várias situações e você dá para ela um up. Esse up para ela é um momento de alegria. Isso é qualidade de vida. Você pode ter. Dúvida. Quem é que não precisa desse carinho? Dessa retribuição e ou melhor, desse reconhecimento. Porque a sociedade, você reconhece através da coluna o mérito do empresário, o mérito da mulher, o mérito da executiva, o mérito da beleza, uma mulher bonita, o mérito por aí vai. Querido, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. No meio de todo esse furdúncio, você é sempre atencioso, muito querido, você é um grande amigo. Continue esse projeto que vai dar muito certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. E aqui estamos, à sua disposição. Muito obrigado, amigo. Mais uma vez, depois de 4 anos, você me recebe aqui. É um prazer enorme falar com você. E que Deus te abençoe, como sempre te abençoou, com essa saúde que você tem. Obrigado. Não deixe de praticar suas atividades físicas, ok? Suas caminhadas, a sua musculação. O vinho está incluso na atividade física. Isso. Um vinhozinho, uma cervejinha, né? Para virar santo. Não, mas é para praticar atividade física. Fique com Deus, muito obrigado. Você também, obrigado, querido. Felicidades. Gostou, querido? Olha aí, é para você. Agora no Visor você tem aí o endereço do projeto, do China. Você querendo entrar em contato, é um prazer enorme. E obrigado por me receber aí onde você está, através do YouTube. E até o próximo programa.